Estamos no ar, muito boa noite a todos e todas. Está no ar mais um Scratch Club e a gente tá importante, viu, Antônio? Estamos um pouco importantes. Antônio, a gente tá importante, não é por nada não. A gente tá um pouquinho importante. Mas primeiramente, lhe cumprimentar, amigo. Boa noite. Tudo certinho? Tá Tudo na... a gente já tá aqui, já vai conversando, tá um mas... pouquinho importante, porque assim, agora falando sério, a gente aqui trata de esporte diariamente. Exatamente. Né? A gente trata sobre esporte diariamente. E quando a gente recebe alguém que influenciou tanta gente a praticar esporte, a jogar futebol, essa pessoa tá diretamente, é uma influência direta no que a gente faz. Ela é uma instituição no futebol feminino, né? Se a gente tá hoje falando de futebol, a gente tá falando por conta de pessoas que marcaram o futebol do nosso país. E uma delas é Formiga. Tá sentada aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Prazer lhe receber aqui, viu? Boa noite, meninos. Antônio e Vinícius. Prazer todo meu. E é sempre bom falar sobre futebol feminino, sim. Principalmente vindo de vocês. Então, obrigado pelo espaço, viu? A gente tem que agradecer. Pessoas como Formiga, atletas como Formiga, a gente tem que agradecer por toda a história, toda a influência que tem no nosso futebol. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Copas. E 7 Olimpíadas também, amigo. Isso não é pouca coisa, não. Não existe isso, não. Não existe isso, não. Formiga, assim, sendo muito honesto, você tem noção, assim, do tamanho da Formiga, da influência da Formiga? Tipo assim, caramba, quanta gente eu indiretamente influenciei, pessoas que eu não conheço, que talvez eu nunca vou conhecer na minha vida, que hoje são apaixonadas por futebol, meninas que jogam futebol por conta da Formiga. Dá pra ter noção desse tamanho, de fato? Uma noção exata mesmo, nem tanto. Eu sei que as barreiras nas quais eu enfrentei, claro que hoje a minha história ela incentiva muitas pessoas, né? Até fora do futebol mesmo, né? Que é uma história de muita superação, de vontade de vencer na vida. Mas eu fico feliz de saber um pouco da importância da minha história, né? De saber que realmente hoje muitas meninas têm esse espaço para jogar futebol, diferente quando eu comecei, que era bem difícil, o preconceito era bem maior, o machismo, então nem se fala. Mas hoje ver muitas meninas dos próprios pais levando escolinha, procurando escolinha para suas filhas, né? E tantos outros meninos também tendo esse respeito hoje. Aí eu tenho meio assim que uma noção de que realmente toda essa minha persistência valeu a pena, né? E que, graças a Deus, virei uma pessoa positiva, né? É isso. E como é que tu vê esse crescimento agora? Claro que a gente está ainda muito no começo, se comparado ao futebol masculino, mas como é que tu vê esse crescimento do futebol feminino, e surgindo sempre novas competições e clubes se firmando? Como é que tu enxerga isso? Tu que é um ícone do futebol feminino brasileiro. Bom, Vinícius, a gente entende que ainda não estamos no patamar ideal, certo? Exato. Claro, se a gente for comparar as décadas de 90, estamos bem melhor. Estamos num caminho que eu sempre digo que não tem como mais voltar, né? A tendência é realmente melhorar, cada vez mais os clubes aceitando o futebol feminino. Carece ainda do espaço dentro do clube, sim, de se ter um trabalho de qualidade, assim como a gente vê realmente no masculino, que o futebol feminino ele se faça presente dentro da entidade, não fora, que são alguns projetos que aí o clube só vem dar a camisa, mas de um todo o resto fica ainda o futebol feminino carente, né? Das meninas realmente ter qualidade de um todo. Todo o aparato assim, que o masculino tem, de bolas boas, uniforme, chuteira, que há muitas meninas que não têm uniforme. Tem muitas meninas que ainda jogam nos campeonatos de várzea, campo de barro. Pô, isso é legal, porque, querendo ou não, nos tira de uma zona de conforto que ainda não permite o futebol feminino estar, né? Mas é um aprendizado muito grande você jogar numa várzea, você jogar no campo sintético hoje também, que é um começo. Mas eu espero que essa realidade ela venha mudar, né? Dia a dia, a gente procurando fazer esses campeonatos que estão acontecendo, principalmente essa Copa, né, Maria Bonita, que vem dar um start, uma mudança, né, até mesmo de olhar para o futebol feminino, de realmente o Nordeste voltar a ser um celeiro do futebol feminino, porque aqui existe inúmeras meninas boas, talentos, joias que precisam ser lapidadas. Você é a prova disso. Você é a prova disso? Pois é, temos tantas meninas. E tem uma outra aí que eu não sei se alguém conhece, uma tal de Marta, que veio de um tal de Nordeste também, que não sei. Não tô lembrando. Então, são coisas que é preciso mudar. Mas para isso a gente precisa também que essas meninas de hoje acreditem que é possível. Amanhã depois as coisas realmente melhorar. Então elas precisam
dar continuidade. Esse é um processo, é uma fase que todos vão ter que passar, que é da dificuldade, para se valorizar coisas grandes que vêm pela frente, mas que a gente consiga, de vez, hoje, mudar essa realidade, que os clubes, sim, tenham essa segurança também, e que possamos trazer mais investidores no futebol feminino. Porque se a gente for pegar hoje a quantidade de meninas que jogam em São Paulo, jogam no Rio, jogam no Rio Grande do Sul, a metade estão no Nordeste, mas infelizmente elas não conseguem ser trabalhadas aqui, permanecer por muito tempo para se desenvolver, né? Porque realmente não tem essa estrutura. Então, a primeira oportunidade que existe, elas não pensam duas vezes, vão embora. Que muitas das vezes surge numa seleção brasileira, seja de base hoje que tem, né? Mas da principal, mas a gente não sabe realmente de onde veio essa menina, por onde passou. Por justamente não firmar, não ter essa transição dentro do seu estado. Então, o que eu espero é que realmente a gente possa melhorar isso, que elas possam permanecer nos seus estados, sejam trabalhadas, que sirva de inspiração para outras gerações que estão vindo, e posteriormente ela pode ir para o mundo já um pouco mais preparada estruturalmente. Ô, Formiga, isso é uma pergunta que, assim, vai além do futebol feminino, sabe? Por que a gente ainda tem tanto preconceito hoje? Por que a gente ainda tem, assim... Infelizmente... Sabe? Eu fico me perguntando isso porque, cara, a gente já viveu tanta coisa que avança em termos de sociedade que deveria corrigir esses problemas, deveria surgir, mas de alguma maneira a sociedade não é só Brasil não, tá? É mundo. Ela pega dessas ferramentas que poderiam resolver os problemas e torna os problemas ainda maiores, Exato. sabe? Sim. Por que a gente ainda vive isso, cara? A gente entende que o futebol, o esporte em si, como a educação, são ferramentas importantíssimas, né? Para a transformação. Mas, infelizmente, o sistema hoje ele atrasa isso. Parece que não quer que as pessoas possam evoluir, tenham condições de evoluir. Então, o que era para dar de verdade, de qualidade, para desenvolver qualquer coisa, eles estão tirando. Então, é difícil da maneira que estamos vivendo, sabe? Acho que é preciso mudar a nossa mentalidade. Eu costumo dizer assim, se algo está dando certo em outro país, por que não copiar? Perfeito. Vamos colar. Se está dando certo é porque, né, as coisas foi feita para dar certo e pessoas com boa vontade para que isso aconteça. Então, hoje a gente diz, vai dar certo, mas não vai, recua. E tira as possibilidades. Né? Precisa acreditar que dá certo. Só que tem que fazer acontecer. Porque se sentar e esperar, não vai. E atrapalhar, entendeu? Acho que a nossa mentalidade, ela estacionou, cara. A gente está estacionado. Não, infelizmente. Totalmente. Se falar assim, em questão nós mulheres, a gente entende que ainda existe o machismo, certo? Demais. Mas é uma luta constante nossa. Você vê que hoje estamos ocupando espaços que muito antes atrás não se via mulheres. Perfeito. E a gente está indo. Um pezinho ali, um pezinho aqui, ocupando esses espaços. Então, é dessa forma. Então, cada vez mais a gente conseguir mudar a mentalidade dos jovens também, que são o nosso futuro, para ter uma mente mais aberta, as coisas vão realmente melhorar. Ainda pegando esse gancho do preconceito, mas não só do preconceito, de toda dificuldade. O que é que tu pode contar pra gente do teu começo? Algumas batalhas que tu enfrentou e até hoje vê meninas enfrentando. Era um mundo diferente. Era um mundo muito diferente quando você começou. Hoje eu acredito que a gente vive num mundo melhor para essas meninas que estão começando. Mas conta pra gente um pouquinho, compartilha com a gente um pouco do que tu passou. Eu comecei aos 7 anos, né, com meninos na rua, normal, com tantos outros brasileiros que amam, gostam de jogar futebol. E aos 13 anos eu saí de casa. A minha saída de casa, na verdade, não foi nem por uma situação de que eu queria jogar futebol com outras meninas, que até então eu não sabia que existiam outras meninas. Eu até achava que eu era a única pessoa no mundo estranha, porque, né, jogava bola só com os meninos, não tinha outras meninas. Mas sim porque eu sempre apanhei dos meus irmãos, né? Então levavam as surras bem massa para não jogar futebol. E isso meio que forçou a sair de casa e também tentar algo diferente na minha vida. E graças a Deus eu tenho uma mãe maravilhosa que sempre me apoia até hoje, e liberou a minha ida para um time, para uma casa de atletas. E assim foi, dos 13 anos que eu saí de casa, nunca mais voltei para morar em Salvador, na verdade. Sempre ia e voltava e fui enfrentando. E aí não tinha chuteira, não tinha uniforme feminino que tem hoje, ainda bem. Né? A gente não tinha praticamente um clube que dizia assim, eu tenho um futebol feminino, hoje é legal apresentar para os nossos torcedores. Então, era na força da vontade, no amor e na paixão pelo futebol. Era muito difícil. Então, para viajar, para jogar minha primeira taça Brasil de futsal, que eu comecei no futsal.
E eu fui só para experiência, eu não tinha condições de jogar, porque eu era nova ainda. Então, não tinha como nem minha mãe assinar para ir. Então, eu fui para experiência. Então, viajamos de ônibus mais de 15 horas para ir, para voltar, e daquele jeito. Pedir para o tiozinho da quitanda ajudar com 15 centavos, cruzeiro na época, ajuda aqui, ajuda ali, para que a gente conseguisse assim, comprar alguns pães, comprar queijo, presunto para levar na viagem. Porque a gente tinha que fazer só uma refeição durante o dia, ou era almoço ou era janta. Então, a gente tinha que fazer esse equilíbrio para poder comer tanto na ida como na volta. Então, era o chapeuzinho, ajude aí. E assim a gente foi indo, né? Até eu chegar aos meus 20 e poucos anos para conseguir um salário de R$800, né? Foi a primeira vez que começasse a ganhar dinheiro com o futebol feminino, assim? Foi Sim. Esse primeiro salário? Foi esse primeiro salário, R$800. Na seleção, quando eu cheguei com 16 para 17 anos, que foi a minha primeira Copa, a nossa diária era R$2,50. R$2,50? É. Eu tava esperando ela completar. Aí deixa eu fazer uma pergunta. R$2,50 pontos. Exato. É porque ainda tem mais ainda. Não, e aí eu tinha que fazer R$2,50. Era líquido os R$2,50? Então. Ainda tinha desconto? Tinha desconto. Ah, não é possível. Ah, pois. Não é possível, pelo amor de Deus. Aí logo virou, fizemos uma rebelião ali mais tranquila, foi para R$5. Olha aí. E aí eu desconto, ganhava R$3,50. E assim fomos, cara, sabe? E indo, e que eu me recordo mesmo com meus 18, ganhava R$300, que era ajuda de custo, que não era um salário, e aí já com os 20 e pouco, o salário foi para R$800, e assim foi. Eu acho que eu cheguei a ganhar 2.500, eu já estava já com meus 27 anos. Caramba. E é uma luta salarial que segue até hoje no futebol feminino. Até hoje. Claro que hoje tem meninas da base que ganham um dinheiro razoável, muito diferente. Lógico que poderia estar bem melhor, sem dúvidas. Mas para a estrutura que tem hoje, o que foi antes, está bem melhor. Sim. Eu até brinco, eu nasci na época errada. Agora eu ia valorizar meu passe, não. Nesse contexto, assim, eu fiquei pensando. Tu disse, eu pensava que era a única que jogava e tal. Como é que foi a primeira convocação? Assim, a história... Tem alguma história particular? E muito nova, né? Muito porque, nova. Assim, a gente vê hoje, principalmente em rede social, né? Tem lá a convocação da seleção brasileira, aí alguém deixa o celularzinho ali no canto. E imagina um momento, né? Emoção. Só que assim, eu fiquei pensando, como é que foi a primeira convocação, assim? Recebi fax, né? Foi no time que eu tava, na época do fax. Tem uma turma que tá assistindo aqui que não sabe o que é fax, não sabe nem o que é fax. Mas se tinha um telegrama também, tá? Sabe não sabe, tá vendo? Eu soube porque me contaram. Sabe, né? Me contaram. Telegrama, eu sei. Então os clubes recebiam dessa forma e, claro, não tinha como compartilhar essa emoção com família, com tudo. E para mim, a primeira convocação foi tão engraçada, que me lembro que a Dilma Mendes, né, pioneira também do futebol feminino na Bahia. E ela chegou, tinha terminado um treino do futsal, que tinha disputado a primeira semana depois da convocação, Campeonato Brasileiro de Futsal e tal. Terminei de brincar e corri, fui para outra quadra jogar com os meninos, que era tão fominha que ficava até meia-noite jogando. Sim, sim. Aí ela me chamou, saiu a convocação, eu falei, legal, tá. E você foi convocada. Eu, sério? E ela, o que é que você... Eu falei, beleza, vou, aí. Tipo... Ok, beleza. É a mesma coisa, só me convocar para ir pro jogo. Caramba. Sabe, porque não tinha como compartilhar isso que é, entendeu? Não tinha essa visibilidade que tem hoje, que as meninas têm condições de realmente de filmar, estar ao lado da família, ao lado dos seus empresários, fazer aquele oba-oba. É uma coisa totalmente diferente. Muito. Caramba, e muito nova também, tipo... Copa do Mundo, que é Copa do Mundo? Sabe assim? E depois, nem conseguia nem ter essa percepção, né? Dimensionar o que era. Não. Até pela falta de estrutura do passado e tudo mais, tudo isso influencia. Mas, no assunto seleção brasileira... Não, só uma dúvida, assim. Tu jogava futsal, foi convocada para a seleção de campo? De campo. Caramba. Eu jogava os dois. E se bobear, se tivesse o campeonato de golzinho na rua, ela de rua, pô. Golzinho na rua, na rampa. Na rampa, no paralelepípedo, amigo. Mas, entrando mais no assunto seleção brasileira. Como a gente começou aqui a nossa conversa falando, você é jogadora com mais participações em Copas e em Olimpíadas. Começou cedo na seleção brasileira. Mas
eu lembro com todo respeito, mas eu muito jovem, vendo o jogo da Tá me seleção. chamando de velho. Porra, é cara. foda. Né? Formiga, Mas irmão. assim, com todo respeito, Pra tu levar um carrinhozinho aqui, ó. eu ia falar isso agora. Aquela faltinha Eu via tática, formiga entendeu? correndo o campo todo. E aqui tu deve essa longevidade. Água de coco. Água de coco. Mas só da Bahia ou do Brasil como do, todo? do Nordeste todo. Do Do Nordeste Nordeste todo. Irmão, ó, a partir de agora, nesse podcast, vai ter água de Água coco. de coco pra todo mundo episódio, aqui. né? Não tem isso não, pô. Porque Cara, a pensa- genética ajuda bastante, né? Claro, mas eu sempre gostei de fazer parte física. Sim. Né? Tanto que quando eu fui para esse clube logo cedo, quando eu saí de casa, a gente sempre treinava na praia, 2 vezes na semana na praia. Eu deixava para quadra, tudo. De vez em quando treinava no campo. Mas quando tinha dia de folga, às vezes eu ia para Lagoa do Baité, não sei se vocês conhecem Salvador. E eu subia dunas. Eu gostava de treinar naquele sol Subindo duna? maravilhoso. Meu. Que é isso? Fazia Ou seja, isso, correndo na areia. correr. Não basta correr na areia, tem que correr subindo a areia. Subir uma duna, eu Nossa. fico lá em cima. Tá? Desce lá. Tem que- Meu E se eu Deus do descer, eu céu. desço empanado. Meu rolando Deus, assim, ó. Não é tá nem louco. escorregando, é rolando. Meu Deus do céu. Então, eu sempre muito de ter essa parte da disciplina, né? Então, eu sempre gostava de fazer isso e quando terminava partidas, como eu falei anteriormente, eu saía do treino, saía de um jogo, já ia lá pro interior da Bahia jogar um outro campeonato com outras meninas, uma loucura, e batia, voltava. E quando eu cheguei na seleção, antes tinha um tal do 1600. Tá, era osso. Esse 1.600 é o quê? Você Explica aí saía pra da gente. pista de corrida, Ah, são sim. 1.600, você tinha um tempo. Qual era o tempo? Só É. Ponto. lembra assim? As 2 voltas, eu, Cici e Tânia Maranhão, na época, fizemos em 1 e pouco. Um pouco. Quase 2 travando ali. Tinha meninas que faziam 3, porque Uhum. o negócio era brabo, né? E fazia É, às vezes brabo. no só, então a gente ia. Tá, Uma Tá passada, doido. Tu fazia em quanto tempo? era maravilha. Quanto tempo tu falou, amigo? 1 e pouco, quase Um e travando pouco. 2. Mas era Mas cara, daqui era pra maravilhoso. segunda, eu acho que eu Deixa eu desenrolava. chegar. Daqui pra segunda-feira eu Você tava é desenrolado, você gosta de correr. Não, mas isso aí é outro esporte. Outra. Eu gosto de brincar e correr. Mas Isso eu aí não tive, assim, restrições também alimentar, não. Muito pelo contrário, comia de tudo. Mas a minha disciplina, acho que ela me levou a... Porque joguei até os 43 anos, né? Então me deixou aí justamente por isso, de fazer E as coisas sérias. também prestar poucas atenção, lesões, né? hora de brincar, hora de brincar. Hora de levar a sério, escutar o que o preparador físico quer Perfeito. com aquele tipo de treinamento. Então executar da melhor maneira possível. E sair satisfeito, porque às vezes eu tinha uma preguiça, velho. Falei, nossa, 6 horas da manhã correr jejum, só por Deus, um frio. Eu falei, vamos, vai. Ia, mas tipo, quando chegava ali, parece que saía aquele desânimo, aquela maresia, preguiça. E tu já começava a correr, pronto, sumia tudo. E aí dá vontade de ficar correndo mais. Não, e assim, a dúvida que vem também, né? Porque a gente vê hoje o Corinthians, por exemplo, que é base da seleção brasileira, Isso. estrutura absurda. É o E grande cada vez campeão do mais Brasil, né? é o Da grande campeão Libertadores do Brasil, os times de fora também, uma Champions League extremamente estruturada do futebol feminino, tudo isso. E, pô, Formiga, tu tá contando aí tua história numa época em que não existia isso e que era muito a tua vontade. A tua vontade de jogar futebol, de estar ali fazendo, tanto é que, pô, fazia um jogo aqui, depois ia outro campeonato e tal. Como passar isso para as meninas atualmente, no sentido de, olha, valorize o que vocês têm hoje, sabe? Sem essa coisa do... que às vezes o saudosismo ele pode atrapalhar, sabe? Mas como passar isso no tom correto, assim? Pronto, eu costumo falar muito para essas meninas que o que existe hoje é muito fácil para empurrar essas meninas para vir na zona de conforto e achar que o que está hoje está ótimo, mas não está. Elas podem conseguir bem mais coisas do que achar que é só isso. Sim. Não, ela pode atravessar horizontes desde quando ela tem a dedicação. Porque todos nós temos focos. Temos foco de, eu quero isso, você vai e tal, mas no meio do caminho, antes de você estar conseguindo aquele objetivo, você desvia porque você já vê uma outra coisa. Mas a disciplina, ela vai te manter ali. Eu vou conseguir isso primeiro, se planejar, depois eu vou conseguir alcançar outras coisas. Por que eu falo isso? Eu sempre tive um sonho de jogar uma Champions League. Sempre tinha um desejo de jogar no PSG. E quase no final da minha carreira eu consegui esse sonho. Chegou Porque lá. pós 2016, eu saí da seleção. Eu não queria mais. Mas eu continuei me preparando porque acabou a seleção, mas existe clubes. E eu estava sem clube na época. Mas eu continuava treinando, que eu falei, um dia eu vou conquistar, mas eu preciso estar preparado para isso. Então, continuei com a minha disciplina, em busca desse foco. E aconteceu. Então, o que elas têm que fazer é isso.
Né? Não achar que é a zona de conforto para elas vão levar em outro patamar. Não vai. Então é ficar bem longe e andar com quem quer algo. Sim. Perfeito. Sabe? Influência, eu né? tenho 2, 3 que, puta, mas tá ali cansado, mas tá buscando. Nessas que eu vou colar. Quem quer brincadeira vai ficar para trás. Porque hoje, no futebol feminino, tá muito rápido a troca. Porque existem inúmeras meninas. E você cochilar um pouco, ficar nessa zona de conforto, quando você acordar, esquece. Você já perdeu sua grande oportunidade. Então é continuar buscando e realmente encostar quem quer alguma coisa. Você vê como o esporte é reflexo de vida, né? Porque isso aí é visão de vida. Exato, exatamente. Sim, dá pra levar. Isso aí dá pra levar em qualquer lugar. Futebol, O é só jornalismo, cenário, para pra qualquer vida. lugar você leva tudo isso que futebol você é só falou. o cenário disso aí, é só o pano de fundo, assim, porque essa é a visão de vida, cara. De vida, assim. E eu lembro aqui, me veio agora uma história. Você falou agora, pô, no final da carreira, joguei no PSG, assim. A Formiga viveu bastante o futebol, mas assim. O que eu fico pensando às vezes a gente passa tanto tempo fazendo a mesma coisa, e talvez chegam alguns momentos que a gente faz, poxa, será que eu vou ver alguma emoção nova, alguma coisa do tipo? E aí chega 2021, Formiga, no dia que tua mãe te viu no estádio pela primeira vez, né? Aquele jogo. Sim, minha despedida. Exatamente, primeira vez, depois de uma carreira Caramba. tão Isso é- longeva, tantas conquistas, ela vai te assistir no estádio pela primeira vez, assim, depois de ter vivido tudo no futebol, ou quase tudo. Ou quase. Aquele momento ali especial, assim. Não, Não, assim, de mim. Não, vamos lá. Você tá dentro de campo e saber que tem, assim, na arquibancada, porque você olha pra arquibancada cheia, às vezes você nem só- reconhece é, o rosto das você pessoas. Sim. Mas quando você sabe que tem alguém ali, parece que Você você já olha vai, direto, já vai certo. sabe? E aí, Formiga? Eu tive pouco tempo, né, para jogar. Que até um dia antes me machuquei, infelizmente. Acho que a emoção foi tão grande Foi saber tão que minha mãe estava ali, que eu fui com tanta sede ao pote. Eita, meu E eu Deus. acabei tendo um estiramento, mas valeu muito. Porque, putz, quantas vezes eu queria ver minha mãe ali, eu no clube, eu realmente na seleção. Isso não acontecia e justamente antes de me despedir dela ali, eu tava, tipo, querendo fazer um golzinho e tal, tá? Tentar ir lá na arquibancada e realmente, eu ali no banco, de vez em quando eu olhava, eu via a galera assim com o maior carinho com ela, o maior respeito, sabe? Sim. E agradecendo tal. Eu falei, que coisa, não tem, assim, títulos e dinheiro no mundo que, sabe, pague aquele momento de um todo de... Putz, minha mãe conseguiu me ver jogando, não na telinha, mas pessoalmente, sabe? É uma emoção, assim, que, putz... E Eu se não fosse imagino. ela, pelo que É, tu falou, quando- né? Não porque eu não ia sair de casa com 13 anos sem a permissão da minha mãe, correto? E ela confiar numa pessoa que ela não conhecia. Não conhecia, mas todo final de semana eu estava na casa da atleta, porque ia lavar minha roupa. E esse Sim. apoio Porque todo mãe, naquela mãe, época mãe, ainda. pelo amor de Deus. Mano, minha filha, você tá magra, você comeu, não sei o quê. A preocupação de mãe, né? Mas foi maravilhoso, cara, maravilhoso ver minha mãe ali. Fechou com chave de ouro, assim. Eu me emocionei inúmeras vezes. Porque não é fácil, de verdade, né? Sair tão cedo de casa. Várias vezes lá em Salvador tive jogos, ela não queria ir. E quando estava na televisão, ia pedir para aparecer para que não machucasse, que protegesse todas, e aquela coisa de mãe, né? Aquela fé mãe, impalável Mãe é e desse tal. jeito. E eu muito feliz mesmo, de verdade. Aquilo foi, assim, acho que, Que um massa, dos melhores momentos da minha vida no futebol Caramba. foi Foi aquilo aqui. ali. Vou te E falar. É fechando, fechando a carreira com chave de ouro, né? Mas ela não queria assistir por quê, Formiga? Ela ficava nervosa? Nervosa. Tanto que lá em Manaus, na minha despedida, quando ela entrou com a minha esposa, com a camisa enquadrada, eu vi, ela deu uma tonteada assim, e eu falei, minha mãe vai... Eita, eita, meu Deus. E eu fiquei preocupada, né? Acho que ela também ficou com muita emoção de ver o carinho das pessoas para comigo e tudo. E eu senti que ela ficou nervosa, muito emocionada. E aí a pressão... Aí... Sim. E peguei o estádio já, cheio e tudo Já mais. olhei assim para ver onde estava, né? Minha sobrinha, que é enfermeira. Sim. E já olhando a ambulância, qualquer coisa já pegava. Já pegava. E levar, porque, Ainda bem que não precisou. sabe, mas graças a Deus, Graças não, a Deus mas- que não precisou. Dava muito puxão de orelha, assim, de... Porque ela não via os jogos, mas assim, dava algum puxão de orelha. Não, de só meu coisa. irmão mais velho, que ele é meu treinador. Sabe? Aí era Aí. puxado. Já bateu tanto, depois virou Eita, treinador. tá cara. vendo aí? No começo batia pra não jogar. E Aí depois agora ele é o joga treinador. direito. Meu Mas você tem que amigo. fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom, mano. Tá bom. Depois eu vejo lá. Veja lá, olha, aquela bola que você virou assim, ó. O lado direito tava vazio, era pra você ver. Eu falei, tá bom. Por que tu chutou aquela bola? Tá bom. Tá bom.
Vai lá fazer melhor, então. Vai lá, faz melhor. Porque meus irmãos, eles tinham talento também, mas preguiça de fazer físico, de ter aquele compromisso diário. De correr de duna. acordar cedo e tal, eles desistiram. Ó, a gente tá falando aqui da fechamento com chave de ouro da sua carreira, mas eu queria falar agora do pós. Bate uma saudade e eu já queria trazer junto com como foi, depois de tantos anos, ver uma Olimpíadas e não estar dentro de campo lá. E uma campanha histórica, né? Sim. Você já participou de várias campanhas históricas, mas foi mais uma campanha histórica do Brasil em Olimpíadas. Como foi esse momento? Ó, sentir falta eu não sinto. Não sei. De concentração, não, pelo amor de Deus. Já deu, né? Fica Já louco, deu, né? isso. Isso, Fica isso é assim. do futebol, tá? Do futebol, A fica... tal da É, concentração. meu amigo, é complicado. Foi. Não tinha vida, né? Na verdade, assim. Falou. Não estou reclamando, muito pelo contrário. Visitei inúmeros países, mas só conhecia através da janela do busão e do avião. Né? Mas nada mais. E ver hoje, lá de fora, assim, o desempenho da seleção, né? Me faz pensar assim, putz, já fiz tanta gente chorar, já fiz tanta gente ter raiva, e hoje quem tá passando sou eu. Hoje agora é meu lado torcedor. Eu pensei que ela ia falar tanta coisa, mas... Mas aí, ó, Agora é meu momento de sofrer. você disse que não tinha Entender. saudade, mas eu acho que quando começa o jogo, Quando começa, Não, chega, cara. parece, eu acho que tu dá carrinho em casa, né, assistindo. Não, eu fico agoniada. É por isso que eu tô falando. A gente vê o outro lado, né? Sim, sim, Quantas sim. pessoas em casa, quando eu estava jogando, faziam a mesma coisa. Ó, Formiga, vai, ó, sua filha de não sei o quê. Sabe? Por que tu não mandou a bola ali? Por que você não fez isso? Então, como eu já tô do lado de cá, eu entendo algumas cobranças de torcedores quando eu estava jogando. Então, eu tô passando pelo mesmo. Que é justamente de xingar, de cobrar, de dar chute, de querer dar carrinho em casa. Tudo isso, sabe? Então, eu falo assim, mas agora é o legal. Que eu vou cobrar essas meninas. Elas vão ter que aprender a lidar com as responsabilidades. Porque essa fase eu já passei. Então, alguns caminhos que ela talvez vá pegar, eu já peguei. Já passei, entendeu? A gente dá a vara. Agora, filho, vocês vão ter que saber como pescar. Como pescar. Você vira, sabe? Mas eu acho bacana essa parte de hoje eu estar aqui assistindo e poder criticar, mas uma crítica construtiva. Perfeito. Porque eu sei o quanto é difícil quando você não tem estrutura, entendeu? Eu conheço o mundo do futebol feminino. Às vezes é muito fácil a gente estar em casa assistindo, criticando, mas a gente não sabe o dia a dia dessas atletas nos seus clubes. Porque tem Com clubes que certeza. não dá toda a estrutura. E tem muita gente que só tá assistindo ali, né? Não tá assistindo o dia a dia, Não não tá sabe. vendo Que nem, para pra ver nem só os a jogos dos Copa. clubes. Sim, sim. Então, é bem uma difícil. crítica que deve ser pesada, né? Com certeza. Então, eu me coloco no lugar delas também, porque entendo, mas tem outras que têm uma estrutura melhor, que eu sei que também tem uma condição melhor de se desenvolver, de entregar mais no jogo. Aí a gente já apela um pouquinho mais uma educação. Falar assim, pô, tu tem essas condições, você pode estar ajudando o que está chegando agora, e vamos embora, não tem hora de preguiça não, minha filha. Se vira. Se você escolher isso para fazer, tem que fazer bem feito, independente das dificuldades. A gente Perfeito. precisa fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Porque senão, se a gente viver hoje, no mimimi, a gente não avança. Não vamos avançar. Ainda Não mais ficar com a estrutura estacionado que ali, tem, a né? Com estrutura tudo que tem. É Entendeu? verdade. Claro que há alguns clubes que não têm uma estrutura. Na internet faz isso, faz acontecer. É. Mas ali o ao vivo é totalmente diferente. Há algumas cobranças por falta de fisioterapia. Tem atletas que têm cirurgia marcada aí, que já faz 8 meses que não faz, fica no louco. escanteio. Então, Sim. são coisas que muitas pessoas não sabem dos bastidores. Você entendeu? Então, é por isso que às vezes é preciso entender o lado do atleta, que não é fácil. Agora tem uma É coisa que me veio também na cabeça agora. Que diferente do mundo que a Formiga começou, hoje tem a tal da rede social, né? Que, assim, Exato. que pode ser para as atletas um grande palco de visibilidade, de patrocínio. Mas e também tudo tem um outro mais, lado, né? Mas também tem um outro Tem um lado. outro lado. Negativo. Como é que tu vê o impacto hoje, Formiga, da rede social, assim, no futebol? Porque quando a gente fala do futebol feminino, é o futebol de maneira geral, porque Sim. o masculino também passa muito por isso, sabe? Sim. Eu acho que com essa visibilidade toda de redes sociais é muito bom, né? Uhum. Traz informação ali em tempo real, Sim. a informação chega mais rápido que antigamente. Só que eu vejo um lado de algumas meninas que elas talvez não estejam preparadas para as cobranças, Sim. o negativo. Uhum. Sempre está ali preparada para só receber elogios.
E às vezes você também vive no telefone e não descansa. Isso. Atrapalha o seu rendimento no outro dia. Uhum. Então, é ter um balanço disso, porque pode se perder. Porque esquece que tem que treinar porque está fazendo dancinha. É legal, que você traz essa visibilidade não só para você, mas para o clube no qual você está atuando também. Se faz uma coisa para realmente engrandecer ali. Só que tem que ter time, tem que ter limites. Porque senão vai se perder. Eu acredito. Porque tem muitas que não estão preparadas para isso. E a facilidade hoje de entrar numa depressão é 2 segundos. É verdade. Caramba. É loucura. 2 segundos. É loucura Porque mesmo. vive só no mundo digital e esquece o real mesmo. Sabe? Tem uma história. Só a gente já tá encaminhando o papo, mas tem uma história. O Love jogou aqui no esporte, né? Sim. Acho que eu já contei aqui no podcast. O Love jogou aqui no esporte e um dia ele tava no CT e tal e tinha uma molecada da base treinando. E aí um moleque passou por ele e fez: pô, Love, compra um iPhone novo pra mim. Ah, Aí o Love Contou. fez: pá, beleza. Só que aí ele olhou pra baixo, pra chuteira do menino. Chuteira velha, quase, sabe? Aí ele fez: ô, pai, vem cá. Tu não tá precisando de uma chuteira, não? Tu quer ser jogador de futebol? Quero. Tu vai fazer o quê com o iPhone dentro do tempo? Tu vai fazer gol com o iPhone, porra? Tu não vai, porra. Eu te dou uma Isso. chuteira, quer uma chuteira? Aí o menino, sabe, se retraiu assim, disse, não, tal. Aí logo chegou, deu uma chuteira pra ele, pra todo mundo. Mas assim, vê a cabeça, sabe? É. A primeira reação. Perfeito, Até mesmo pedir perfeito. ajuda pra alguma coisa. A primeira Perfeito. reação é essa. mas hoje é a geração digital, né? É. Então, pouco importa se eu tô com uma chuteira boa ou não. Sim. Mas eu tô com um celular top pra mostrar para as Porra. pessoas que eu estou. Que tá ali, tá jogando, tô aqui no tal, esporte e tal. sabe? Isso aí é É verdade. verdade. Isso A aí gente é esquece um pouco dos valores. Sim. É o que a gente É. tá falando, né? Agora há pouco. Exatamente. Valores reais, né? Reais. A gente já tá chegando perto do final do nosso papo, mas eu queria te perguntar uma coisa. Lá vem. 2 coisas, na verdade. uma Não, do mas lado mas é. E o final do papo que era agora vai ficar. Entendeu? Eu tô Não, ficando mas agressiva, é porque eu viu? acabei de lembrar de uma coisa. A gente vai ter Copa do Mundo no Brasil. Primeiro, 2 perguntas tranquilas. A importância de se ter uma Copa do Mundo no Brasil. E segundo, dá pra adicionar a estrelinha no peito da gente? Dá. Dá. Acredito que dá. Acho que temos que estar juntos, pensamentos positivos. Difícil, claro. Não vai ser tão fácil. Se fosse Exato. fácil, já pegava o caneco e já deixava aí. Certo? Mas para a mudança do futebol feminino é importante essa Copa aqui. Entendeu? Eu acredito que sempre vai existir o oba-oba de antes. Mas acho que o Perfeito. depois que é importante. A continuação da evolução. Continuar fomentando o futebol feminino. Então, para abrir um leque do futebol feminino no nosso país, essa Copa vem na hora certa. Perfeito. De Perfeito. mudança em geral. Eu digo, não só das atletas, de ter mais profissionalismo, mas eu digo federações que tenham seu departamento de futebol feminino, que coloquem campeonatos, que façam campeonatos, há tantos projetos, né? E claro que os clubes, eles realmente possam ter o departamento de futebol feminino. Não é ter o feminino, para dizer que tem. É ter o Então departamento. é mudança ter... é um momento de mudança, sabe? Virar Então, essa eu espero chavinha. que essas oportunidades ela realmente aconteçam pós-Copa, porque antes estou vendo algumas movimentações, surgindo vários campeonatos em vários estados, mas que isso se permaneça, que possa melhorar, que a gente não fique só um pouquinho aqui, que a gente possa pensar em base. Né? Hoje Perfeito. temos essa Copa Maria Bonita. Amanhã, próximo ano, podemos pensar uma base, porque não? 17, Sim, 20? claro. Exato. Um start, Claro. já é uma mudança, já tem um principal, já tem uma mescla, meninas novas com as meninas mais experientes. Então a gente pode pensar para o futuro. Perfeito. Então é que espero que seja o start de mudança, literalmente, do futebol feminino. Pra gente Perfeito. encerrar, 2027 é Copa e Formiga não vai estar sozinha mais como a única que jogou 7 Copas do Mundo, não, né? Então já tem 8, tá? Tem 8? Ah, então vai ser continuar sendo. Porque Marta vai pra 7. Marta vai pra 7. Você tem a verdade. série Se de deixar, futsal, Marta o campeão vai. mundial agora é de futsal. Se Olha, deixar. olha. Já Aí. apelou pro futsal. Aí. Ah, entendi. Porque Marta já vai pra 7 agora. Se deixar, ela vai. A mulher não para, não. Tem totais condições, entendeu? E continua fenômeno. Tem condições, fez uma excelente temporada Isso. com Exato. Orlando. Uhum. Né? Eu acho que não é momento de parar. Uhum. A gente entende que nossos torcedores são exigentes, né? Que falam a idade e tal, mas só a presença já dá um incentivo tremendo para essa nova geração. E ela ainda entrega, além da Ele presença, ela entrega dentro de entendeu? campo.
porque se a gente for resgatar a imagem da Olimpíadas, Sim. a expulsão, Sim. por um outro lado, foi bom no sentido de que as meninas incorporou a injustiça, Exato. fez o grupo ressurgir das cinzas. Isso. Claro que para a imagem dela não é legal ser expulsa, Ser que até expulsa. porque ela mais apanha do que bate, Uhum. certo? Não estou falando que foi legal ela ser expulsa, não. Sim. Mas pro lado positivo de trazer essa confiança e as meninas jogar não só por ela, mas por um grupo, a injustiça que aconteceu. Perfeito. E aí chegamos à final. Na pô. final. Exato. Claro que a gente conta com a ajuda do Canadá, valeu, obrigado. Põe mais drones aí. Manda vigiar, que tá aqui só para passar. Sabe? Então, mas é uma presença importante para estar nessa Copa. Aí, se quiser permanecer jogando, vai. Porque é uma menina disciplinada também, sempre procura estar bem. E serve de exemplo um todo, assim, para as meninas em geral, né? Porque se você vê a Marta hoje com 39 anos, corre mais do que uma menina de 15. Exato. Não tenha dúvida. Tá? Chega não, viu, Eu Marta? só acho um Chega pecado não, que viu? Formiga não vai Não, estar na Copa, né? Dentro de campo. Chega não, viu, Marta? Mas- Ela tem certo porque ela tem o Mundial do 20, né? Ela conseguiu fazer o Mundial Se tu do 20. contou, Eu não se tu contou consegui futsal, fazer- Ah, é. Não, Se mas tu eu botou queria ter futsal, essa tu vê, não. fase de pegar a categoria A de base. categoria de Ela base. conseguiu. Sim. Ela, Cris, Pellegrino, né? Tantas outras Ah, então meninas. se Eu tu- queria já- ter uma 20, Se tu mas... contou futsal, ela pode contar o 20 também. Não, Fica claro. lá. Oxi. Aí, E daqui a pouco ela vai futsal também, assim. Aí vai, né? Eu falei, a modalidade precisa continuar incentivando o futebol feminino, independente É se é isso. futsal, se é futsal, se é total, fut2. total, é isso É aí. incentivar, porque tem um espaço, essas meninas que estão aí, que às vezes não têm oportunidade de representar o país no futebol de campo, tem o futsal, tem o futsal. Total. Tem o Perfeito. futsal, que hoje está tendo Perfeito. seu mundial, que bom, Exato. então que a gente possa colocar mais meninas ainda para estar praticando, porque tem um monte de soltas aí, talentos sendo desperdiçados. Então, se fosse X1, tô lá também. Hoje a gente tem arquibancada. Vamos pedir uma salva de palmas pra Formiga, por favor, gente. Vídeos Crédito Clube 51, Formiga, muito obrigado por ter topado Muito esse convite, obrigado. dedicado um pouco desse teu tempo também. A agenda tá apertada aqui em Recife, mas que papo bom, velho, de verdade. Obrigado mesmo. Uma honra Uma de honra. verdade ele receber aqui. É. Inenarrável, São. De verdade. Muito obrigado. Inenarrável. Obrigada. Aprendi ontem essa palavra. Ah, palavra bonita. É. Né, menino? Pô. Olha, que isso tem que aprender com ele. Vamos nessa. Tomei um puxão da Formiga. Vamos. Vamos. Obrigado, Formiga. de Obrigado. verdade, Imagina, tá? obrigada aí, meninos. Valeu. Sucesso sempre, viu? Valeu. Até semana que vem com mais um episódio de Crédito Clube, Vini. Tamo junto. papai. Valeu. Valeu. Tchau, gente.